Rubens. No microfone, Rubens. Bom dia, meus amigos. Bom dia, papai. 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 Bom dia. Bom Bom dia. dia, papai. Bom dia, Bom papai. dia. Amém, amém, amém. O Homens com Propósito hoje vai começar com uma apresentação diferente. Minha mãe ontem sentiu uma dor no peito, hoje está retornando ao hospital para fazer exames lá do coração. Eu queria que a gente levantasse um clamor de cura agora pelo coração da minha mãe. Daqui a pouco, saindo daqui, eu estou indo para o hospital lá acompanhá-la. Minha sobrinha está lá por enquanto. Então a gente pode fazer aquele modelo de oração. Todo mundo ora por esse motivo, por favor. Amém? Não. Amém. Pode ligar o microfone, Amém, irmão. Senhor Deus, Pai. Pai, traz cura, Pai, no coração da minha mãe. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ela para a mãe do teu servo agora, Pai. Tu tá ali, Pai, dá o Senhor, vai levando o a cura de pedaço dela, Pai. Pai, em nome de Jesus, quando chegue lá, Senhor, ele já vê lá, contemplado pelo milagre, em nome de Jesus. Deixa ela sozinha nesse momento, Senhor, coisa bad, seja uma alívio, Pai, para estar ao lado dela. Em nome de Jesus, tira toda a infecção, nossa veia, Pai, e o coração dela volte, Jesus, se recupere. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, relaxa dela, acampa todos dois ao redor dela. Guarda Amém. serva em nome de Jesus. Amém. Gratidão, meus amigos. Gratidão. Essa unidade do Homens 365 é muito bom. Recentemente nós oramos pelo um pai de um homem que está aqui conosco e ele teve alta dos exames, o seu coração estava com um princípio de infarto, né? Eu acredito sim no poder da cura, no poder da oração do justo, muito pode nas suas súplicas. Amém? Para quem está nos visitando a primeira vez hoje, meu nome é Juvencio Salles, estou casado com a Brena, esposo da Brena há 18 anos, filho, pai da Sofia, estou meio desorganizado, né? Minha cabeça tá no outro ritmo, mas vai dar certo. Pai da Sara, filha da promessa, pai da Sofia, filha do milagre. O Homens 365, ele nasce com esse propósito de juntar homens, né, da disciplina de cada manhã, está dando a sua premissa para a presença do Senhor, mudar seu caráter, levar um homem com um coração mais alinhado com a lei moral de Deus. Esse é o nosso propósito de estarmos todas as manhãs. Hoje quem vai ministrar a palavra é o pastor Adriano Macedo. Pastor, que o Espírito Santo de Deus lhe use, traga palavras vindo do trono do Pai para alimentar nossas vidas, homens que se levantam 5h30 da manhã para dar sua primícia para Deus. Que Ele seja a tua direção, coloque as palavras certas na tua boca para tocar os nossos corações no nome de Jesus. O Senhor tem de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra e concluir com oração. E nós iniciamos 6 horas em ponto e 6h30 nós encerramos, porque entendemos que você tem seu compromisso. Mas depois das 6h30 nós ficamos mais 5, 10, 15 minutos, que é o tempo que a gente dá testemunhos, comenta a palavra ministrada, e você fica muito à vontade para quando 6h30 precisar sair ou continuar conosco mais um tempo. Amém? Pastor Adriano, o senhor pode se apresentar e a sala está com o senhor. Bom dia, queridos, graça e paz, que a bondade do Senhor derrame sobre todos essa manhã. Quero dizer que é uma alegria e uma honra poder, amanhã, já nas primeiras horas desse dia, nós estamos juntos aqui numa sala tão especial. Bom, vamos lá. O meu nome é Adriano Macedo, eu sou casado com a Conceição, já agora dia 24 de fevereiro de 2026,
nós faremos 35 anos que nós estamos juntos, e desses 35 anos, nós 30 anos de casado, né? Nós nos casamos em 96, eu sou pai da Vanessa, nós temos 4 filhos, Vanessa, Adriane, o Azaf e a Rebeca. Também sou avô, não parece, eu sei, mas sou avô da Valentina e recentemente, agora no final do ano, nós ganhamos mais um presente, que é o Benício, que vai chegar também o nosso netinho. Então, essa é a nossa família, é uma família muito preciosa que Deus nos deu de uma forma muito incrível, e juntamente com minha esposa nós estamos servindo a Deus aí já há alguns anos, e hoje eu quero ter a alegria de poder estar com vocês, de nós recebermos dessa unção, dessa atmosfera que é liberada aqui neste lugar, e me foi dada assim a honra, a incumbência de podermos meditar na palavra essa manhã, né? E eu quero agradecer aqui o Juvencio pela sua entrega, pelo seu sim também, por tudo aquilo que ele tem derramado sobre nós já há algum tempo. Digo sobre nós porque minha vida tem sido edificada, impactada. Deus tem derramado uma unção através da sua vida, Juvencio, através desses homens preciosos aqui. Muito obrigado pelo que você tem se disposto a fazer para levantar uma geração de homens, como disse Jetro, homens justos, íntegros, homens de verdade, né? Então vamos aqui nessa manhã, em nome de Jesus, meditar na palavra. Há um texto que eu quero compartilhar com vocês aqui, e se você tem uma Bíblia aí, você pode abrir comigo no Salmo 15, Salmo de Davi, Salmo 15. É um salmo curto de apenas 5 versículos. Nós vamos fazer a narrativa toda e depois eu quero ministrar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. A palavra diz assim, a partir do verso 1: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro na sua conduta e pratica o que é justo, e que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, e nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, ou quando isso lhe custa algo, e não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém. Uau. Pai, nessa manhã quero te agradecer por esta palavra que é viva, que é poderosa, a tua palavra que nos instrui, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que essa instrução nessa manhã possa encontrar corações sedentos, que o Senhor possa nos direcionar um dia mais. Bendito seja o dia que o Senhor nos deu e que nesse dia o Senhor possa nos direcionar ao centro do teu propósito, nos guardando e nos protegendo através da tua palavra. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Bom, Davi é este homem incrível, né, que esse é dentre os tantos salmos. Davi escreve aí 73 livros, 73 salmos, dos 150, 73 são atribuídos a Davi, esse homem segundo o coração de Deus, um homem que conseguiu ao longo da sua vida, desde a sua tenra chamada, construir um altar ao Senhor, e não são os patriarcas nem os profetas que chamam Davi de homem segundo o coração de Deus. Você vai ver os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aqui nós encontramos uma riqueza, e eu traço esse texto aqui, ele é exatamente o perfil
de algo que Deus pede a nós, de algo que Deus pede a todos os homens, né? E eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre integridade. Com base nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos meditar um pouquinho e falar sobre integridade. Quando nós falamos de integridade, essa integridade revelada por esse texto e tantos outros personagens que nós poderíamos usar aqui, integridade é o que Deus espera de todos nós. Integridade é o que nós escolhemos viver e isso produz algo poderoso. E nós vamos falar aqui 3 coisas importantes. Integridade é aquilo que Deus espera de nós. Integridade é uma escolha que nós tomamos todos os dias, mas a integridade também ela estabelece uma colheita, ela estabelece um legado, ela estabelece um efeito poderoso na nossa vida. Então, com base no texto que nós lemos aqui do Salmo 115, nós vamos mergulhar nesses 3 pontos nessa manhã. Primeiro, entendemos que a integridade, ela não é uma virtude opcional na vida cristã. Ela é um padrão divino. Se nós olharmos para a origem, desde o início da criação, desde que Deus cria Adão, ali ele estabelece um padrão de conduta. Deus estabelece o que é certo, o que é errado. Deus estabelece princípios estabelecidos. E Deus faz algo muito poderoso quando ele diz assim, olha, Adão, de todas as árvores do jardim, você pode se alimentar dela e usufruir de tudo quanto eu tenho dito. Mas, se você tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, você certamente morrerá. Então, desde a origem, há uma chamada de caminharmos em integridade. E é interessante, queridos, porque antes mesmo da fundação do mundo, antes de nós sermos formados, Efésios capítulo 1, verso 4, diz, porque ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos, íntegros, irrepreensíveis em sua presença. Então, entenda assim, integridade não é uma vida opcional. Integridade é uma exigência de Deus, é uma chamada de Deus, faz parte do caráter de Deus, e Deus nos convida a isso. E o texto que nós lemos, ele fala exatamente sobre isso, sobre essa conduta na sociedade que nós vivemos, na família que nós moramos, nos relacionamentos que nós temos. Deus procura. É interessante que quando Jetro, sogro de Moisés, se encontrou com ele, quando ali Moisés liderando aquela multidão de pessoas, Jetro dá uma instrução muito poderosa e muito incrível. E diz assim, olha, Moisés, se você continuar assim, você não vai aguentar. E aí Jetro dá uma instrução e diz, procure entre o povo homens que sejam homens íntegros, justos, e o texto vai dizer homens de verdade. Homens íntegros, justos, homens de verdade. Nós somos criados com essa essência. Deixa eu dizer uma coisa importante para você que está aqui nessa manhã. Você foi criado nessa essência. A sua identidade em Deus, ela traz consigo no seu caráter, e isso se desenvolve desde a sua inocência de ser íntegro. A integridade está impressa no seu DNA como filho de Deus. Deus imprimiu isso na nossa vida e nós vamos desenvolver isso ao longo da nossa caminhada. Deus disse para Abraão, em Gênesis capítulo 17, verso 1, Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. E é interessante que Deus fala com Abraão nesse texto, direcionando ele, porque ele fala, olha, Abraão, nesse texto ele diz, Abraão, anda na minha presença, seja íntegro, e depois à frente ele vai dizer, anda na minha presença e seja perfeito. Escolha o caminho da santidade. Escolha o caminho do princípio. Escolha o caminho da retidão. Então, queridos, assim como Deus exige, olha o que diz Provérbios, capítulo 11, verso 3, diz que a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. O justo é guiado pela integridade. É uma cultura de vida. É
faz parte da sua essência escolher o que é certo, falar o que é verdade, mesmo que isso lhe custe. O salmista abre o texto dizendo assim: quem habitará? E essa palavra nos dá uma ideia de quem vai se consolidar, quem vai permanecer na tua presença, quem vai se manter num padrão de vida estabelecido pelos céus, pelo Senhor. Quem vai se manter na tua presença? Quem poderá se manter no Monte Santo do Senhor? E aí a resposta vem: aquele que tem as mãos limpas, que nos fala de proceder, e aquele que mantém o seu coração puro, que nos fala de uma caminhada. Então, queridos, o justo, ele é guiado por uma vida de integridade. Isso faz parte da sua cultura. Deus, ele observa antes todas as nossas ações. Ou seja, o homem pode estar fazendo algo correto. Olha que coisa interessante. Por que Deus exige integridade de nós? Porque a pessoa pode estar fazendo algo que é certo, mas isso não significa que ela é íntegra. Ele pode estar fazendo algo que é correto, mas isso não é uma verdade dentro do seu coração. Quantas pessoas até fazem o que é certo, mas isso não é uma verdade inserida dentro dela, não faz parte do seu caráter. Então, antes de qualquer coisa, ele está observando o nosso coração. O salmista diz: aquele que é puro de coração, aquele que não nega a verdade, aquele que caminha sobre princípios, aquele que escolhe sobre princípios. Queridos, integridade é viver o mesmo padrão diante dos homens ou em qualquer circunstância que nós vivamos. Não existe uma vida espiritual saudável sem a integridade. Uma vida espiritual sem integridade, ela se torna uma vida fragmentada, é uma fé religiosa, e isso produz comportamentos nada aprovados. Isso produz uma série de anomalias que nós encontramos, de pessoas até com grande potencial, com características incríveis, com uma personalidade até tratável, são pessoas até de perfis bom de estar, mas se falta integridade, isso gera uma fé tóxica, uma fé adoecida e um comportamento adoecido. E comportamentos adoecidos, eles estabelecem comportamentos limitadores. A pessoa só consegue ir até certo ponto na sua vida. Ela só consegue prosperar até certo momento na sua vida. É como se fosse colocado nela, eu disse isso há alguns dias, um limitador, em que ela consegue até fluir um certo estágio, um certo tempo, mas chegou ali, ela não consegue avançar mais. Então, integridade não é um extra da fé, guarde isso, é a base dela. Integridade não é um opcional na nossa vida e no nosso caráter. É uma exigência de Deus e nós carregamos isso no nosso caráter. Deus se agrada mais de um coração íntegro do que de coisas grandes que nós possamos fazer. Entenda isso. Que Deus está mais interessado na nossa prontidão em ouvi-lo, em obedecê-lo, em se submeter, em cumprir a sua palavra, do que propriamente em fazermos grandes coisas, em fazermos grandes projetos. Né? Quantas pessoas você percebe por aí que elas até fazem grandes coisas, mas o seu coração está distante do Senhor. Eu ministrei uma palavra ontem e eu dizia exatamente, também tratando o Salmo de Davi, que foi o Salmo 115, né? Quando Davi pergunta, não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória, por que diriam os gentios e por que diriam as nações, onde está o teu Deus? Ora, o meu Deus está nos céus e ele faz tudo que lhe agrada. Por que isso? Porque Deus está interessado no nosso coração. Deus pede o nosso coração. Deus confronta em Isaías, Deus confronta o seu povo e diz assim, olha, o meu povo, ele me serve com as suas mãos, ele me adora com os seus lábios, mas o seu coração, ele está distante de mim.
Então, você pode encontrar alguém com grande potencial, com grandes características, com grandes feitos, mas isso não significa que o coração dessa pessoa está alinhado àquilo que realmente Deus está desejando, aquilo que Deus está buscando de nós, aquilo que Deus está querendo de nós. Então, queridos, é uma chamada de Deus, é uma chamada do Senhor para nós. E uma pergunta que eu faço: será que estamos buscando agradar a Deus ou apenas manter uma parte disso, né? Ou viver parcialmente isso? Que essa pergunta nos faça refletir nessa manhã. Segunda coisa importante: primeiro, integridade é uma exigência e uma chamada de Deus. Segundo, integridade é uma escolha. A integridade não acontece por acaso. Você não tropeça nela. Ela é uma escolha todos os dias. Todos os dias. Assim como Jesus disse: aquele que quiser seguir após mim, tome sua cruz cada dia e siga-me. Integridade é uma escolha diária. Cada decisão revela quem governa o nosso coração. Quem realmente mentoria as nossas vidas. Você vai descobrir quem governa a sua vida, sobre que constituição, sobre que princípio nós estamos vivendo, são através das nossas decisões e das nossas escolhas, do que nós falamos. E isso muitas das vezes, isso vai nos levar a situações e caminhos estreitos. Olha só, Josué, depois que a terra foi conquistada, que o povo já estava instalado, no capítulo 24, verso 15, ele confronta o povo, ele diz assim: olha, aí está toda a terra, aí estão os deuses cananeus, aí está tudo que vocês conquistaram e Deus tem prometido, e tudo que Deus tem prometido está diante dos nossos olhos. E ele diz assim: escolhei hoje a quem servis. Vocês podem escolher o que vocês querem. E aí ele diz: eu já tomei a minha escolha. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Mas todos podem escolher. Deus diz na sua palavra: eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu vos aconselho, ele diz, que você escolha a vida, a bênção para que vivas. É uma escolha sua. Então, integridade é uma decisão diária. Não é um acontecimento da nossa vida. Todos os dias nós seremos levados a decisões importantes. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz: filho meu, guarda o teu coração, porque deles procedem fontes de vida. Quem é fiel, Lucas 10, 16, 10, diz que quem é fiel no pouco também será fiel em muitas coisas. Que Deus nos guarde nessa manhã e ministre o nosso coração. A integridade não depende de circunstância, mas ela depende das nossas convicções. Você e eu precisamos saber quem nós somos no contexto da sociedade que nós vivemos. Escolher integridade, muitas vezes, significa abrir mão de vantagens imediatas, de coisas que podem, muitas vezes, imediatamente ser aparentemente uma bênção na sua vida, um benefício na sua vida. Cuidado com isso. Deus vai nos levar a caminhos e escolhas importantes. Nós estamos no meio de uma geração tão conturbada, assim como foi a geração de Noé. Noé viveu no meio de uma geração muito difícil. A geração de Noé foi a geração que Deus, entenda o que eu vou dizer, Deus se arrepende de fazer o homem na geração de Noé. Mas olha o que o texto de Gênesis 5, 24, o texto de Gênesis 6, 9 fala sobre Noé. Que na geração de Noé, Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Irmãos, imagine você viver uma geração que só você é capaz de desenvolver uma vida que agrada a Deus. Nós não estamos falando aqui
de uma igreja de 20 mil pessoas, como é a Comunidade das Nações. Nós estamos falando de um homem que viveu em uma geração completamente contraditória ao seu estilo e à sua cultura de vida. Ele era, de fato, foi a única pessoa da sua geração que decidiu guardar a justiça de Deus e ser íntegro, inteiro para Deus, e manter os seus ouvidos santificados, manter o seu coração diante da presença do Senhor. Então, queridos, integridade é uma escolha de se manter fiel e perseverante no meio da sua geração, independente do que ela está vivendo, de suas escolhas, de suas culturas. A Bíblia nos fala de outro homem incrível que manteve a sua vida. E olha que coisa interessante. Gênesis capítulo 5, verso 24, nos fala de um homem que viveu 369 anos da sua vida. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para si. Então, identidade é uma escolha de andarmos com Deus, diária, de paixão. Sabe o que é você manter uma paixão e uma conduta de vida por séculos? Nós não sabemos o que é isso, porque a nossa vida está limitada aí a 70. Eu declaro que você vai viver 100 anos, você vai ver seus netos nascer, e Deus vai abençoar você com muita saúde. Mas olha que coisa incrível, 2 personagens incríveis. Noé passou 120 anos envolvido com um projeto da construção da arca, para usar 40. Mas 120 anos mantendo a sua vida íntegra numa direção. Imagina quanta calúnia, quanta chacota esse homem experimentou. Mas eu acho incrível o testemunho de Enoque. 369 anos da sua vida dedicados de uma maneira que Deus o possuiu para si. Que o Senhor nos tome nesse dia, irmãos. Que você Amém. seja possuído por Ele em nome de Jesus. Amém. E a sua paixão, a sua reverência, que o Senhor te possua, que o Senhor possa olhar para nós e nos tomar de paixão por integridade, por nos mantermos fiéis a Ele. Nosso tempo se foi. Eu tinha muitos outros exemplos para nós falarmos. Falar sobre José, que manteve o seu caráter. 13 anos de dor, mas não abriu mão do seu caráter. Olha que coisa interessante, porque José, quando se apresenta, depois de 13 anos, entre ser vendido como escravo e se apresentar ao faraó, a Bíblia diz que no dia que ele vai se apresentar para faraó, ele faz algo interessante. Ele faz a barba e ele coloca uma roupa limpa. Você sabe que, mesmo estando no Egito, José não era egípcio, ele era hebreu. E a palavra hebreu significa limpo. Então, isso é uma linguagem. Isso quer dizer o seguinte: tudo que me aconteceu durante 13 anos de injustiça, nada pôde roubar a minha essência. Eu continuo limpo, eu continuo hebreu. Pai, nessa manhã, que a tua bênção se estenda sobre todos, o Senhor os guarde e os proteja, que essa instrução possa encontrar guarida em nós. Amém. Possamos ser essa geração de homens como Enoque, como Noé, como José, que, independente de qualquer circunstância, possamos viver o padrão do céu na terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, se a palavra tem sentido para você, dá um Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Pastor Adriano, que bênção. Amém. Pastorzão, o senhor, o Salmo 15 ele já é muito explícito, né, a mensagem dele, mas o senhor traz uma riqueza de informação para a gente que vai descortinando assim e deixando nosso coração mais direcionados a viver essa integridade, né? Só para bater aqui o martelo, são 6h30, tá? Se você tiver
poder ficar conosco mais um tempo, fica à vontade. Se precisar sair para o seu trabalho, deixar filhos da escola, gratidão pelo seu tempo aqui conosco, de 6 horas até 6h30. Mas agora, oficialmente, a gente entra aí na hora da resenha e dos comentários, tá? Então, pastor, o senhor discutindo assim, traz uma chave da integridade e revela quem governa a sua vida, né? Eu não posso dar aqui muito spoiler, porque geralmente quem ministra a prédica da integridade lá no Legendário sou eu, né? Mas quando eu pego aqui a integridade revela quem governa a sua vida. E eu vejo após homens que passam pelaquela prédica e continuam ainda cambaleando na integridade, meu Deus, deveria estar aqui hoje para ver o pastor Adriano, né? Porque ela é o escolha, ela é o espera e ela vai trazer uma colheita, né? Ela é uma escolha, ela é uma espera e ela vai trazer uma colheita. Juvencio, Irmão, oi. eu posso só citar, só vou citar a Pode, colheita amigo. da integridade. A gente está na resenha aqui agora, pode continuar. Olha só, os efeitos da integridade, paz de consciência. Sabe que essa coisa de você olhar para o seu interior e dizer assim, eu não estou inadimplente com ninguém. Uau. Sabe que coisa tremenda, nós chegarmos no final do dia e de nós olharmos para nós mesmos, no nosso espelho da alma e dizer assim, eu não estou inadimplente com ninguém. Segundo, autoridade espiritual. Autoridade. A integridade estabelece uma patente de autoridade para acessarmos coisas incríveis na tua vida. Eu quero dizer para você nessa manhã que a sua integridade vai levá-lo a um outro nível e uma outra dimensão. Terceiro, confiança diante de Deus. Que nós temos confiança diante do Pai. A obediência e a integridade estabelece essa confiança de nós confiarmos e saber que Deus está cuidando da nossa vida. Terceiro, credibilidade. Em uma era que credibilidade virou a moeda mais desvalorizada da humanidade, homens do avivamento. Eu quero dizer que essa moeda está a nosso favor. Você será o homem do crédito nessa terra. A tua palavra e a tua conduta vai valer mais. Oi, assim tá dormindo. Nesse mundo. A tua palavra e a tua conduta vai valer mais do que prata, mais do que ouro no mundo que nós vivemos. E por último, O pastor, ligue seu microfone, por favor, porque botaram aí. Ficou tudo mudo posso aí repetir? agora. Posso repetir? Pode, sim. Então vamos lá. Integridade, a integridade, os efeitos da integridade, paz de consciência, autoridade espiritual. Patente, autoridade espiritual. Terceiro, confiança diante de Deus. Quarto, credibilidade diante das pessoas. E o quinto, um legado espiritual para as próximas gerações. Uau. O homem íntegro foi o que aconteceu com Noé. Depois que as águas do dilúvio baixaram, a única família começa um novo destino, e Deus começa um novo destino com a família de Noé. Então, homens de verdade, eu quero dizer para você, Deus está começando um novo destino nessa terra através da sua vida e através dos seus filhos. Amém, amém, amém. Pastor, não, eu só fecho com chave de ouro, porque vincular meus passos hoje, minhas escolhas hoje, a minha geração, e Deus olhar para nós, homens, lá na frente, e abençoar nossa casa, nossos filhos, porque as nossas escolhas recaem sobre aquilo que a gente diz aqui. O homem 365 nasceu com o propósito de ligar o caráter do homem à lei moral de Deus. Há uma lei que rege. Nós somos regidos por um governo. E qual o governo, meu irmão? Está regendo a tua vida, está regendo a tua casa. É a lei de Deus ou são os sofismas que a vida tem mostrado para nós? Porque o pai dos sofismas é Satanás. Ele é o enganador. Ele se coloca de anjo de luz e nos engana. Nós não podemos cair nessa pegadinha, meu irmão.
Nós temos que viver aquilo que o Eterno colocou diante de nós. Inegociável, como nós falamos no Legendários, inquebrantáveis diante do pecado. Inquebrantáveis diante do erro. Nós temos que ser homens firmes diante da verdade, nem que o preço, como o salmista aqui diz, esteja alto. Nem que o preço seja alto. A tua palavra lançada, meu irmão, ela tem que ser honrada. A tua dívida, meu irmão, ela tem que ser honrada. Tu tem que parar de acusar os outros, mostrar que os outros estão fazendo errado, quando o teu tapete debaixo dele está sujo. Ter essa vida íntegra diante dos homens, da tua casa, da tua família, da sociedade, da igreja. Vai gerar um legado, meu irmão, que teus filhos sentarão à mesa dos reis. Meu Deus. Pastor Adriano, desculpa o tempo, mas a intenção aqui é essa, são palavras curtas de impacto, que entram logo no coração, né, e já sai com ação prática aqui da gente. A palavra foi excepcional, espero que o senhor se disponibilize aí para a nossa agenda de 365 dias, para estar conosco aqui em outras oportunidades. Sempre, sempre. É honroso. Estar com vocês é uma honra. Essa é uma mesa que eu tenho o prazer de estar. Pode ter certeza. Amém. Alguém aí levantou a mão, ou que eu estou aqui só no celular, não estou acompanhando bem? Vamos lá. São 6h37. Nós hoje batemos recorde na sala. Opa, pastor Gil Mota aqui. Pastor Gil Mota, a palavra está com o senhor está com o microfone desligado. Amém, glória a Deus, bom dia, a paz a todos, bom dia, pastorzão Adriano, que bênção poder receber aqui do Senhor, através de Deus, através da sua vida, né, que o Senhor sempre com muita sabedoria nas suas palavras, tem acompanhado aí, e é muito importante, né, trazer essa questão sobre integridade, sobre a identidade de quem somos, né. O salmista, ele fala que eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o que nos faz levar essa integridade é trazer essa palavra arraigada na gente, dentro do nosso coração, para que a gente não venha pecar contra o Senhor, que traz a cultura do reino para a nossa vida, né? Quando nós sabemos que nós somos filhos, e somos filhos amados, isso nos traz uma proteção, uma segurança, né? E isso vai levar essa cultura que seja transposta, porque Deus é um Deus geracional, né? Então, assim, essa identidade, Deus me colocou muito no meu coração a questão das pessoas que não Deus para elas, né? Eu tenho batido nessa terra de quem você é, quem é Deus para você. Se você souber quem é Deus para você, você vai saber quem você é em Deus. Então, o falando aí, não dá muito spoiler, mas assim, eu fico assistindo a integridade da poder trazer essa prática e isso, as palavras, né? E aqui nós estamos aqui no Homens 365 todos os dias, nós estamos afiando o nosso machado todos os dias para nós sermos esses homens íntegros e retos diante do Senhor, né? Obrigado a todos que participam. Obrigado, pastorzão, por ter vindo derramar essa porção hoje poderosa sobre as nossas vidas, né? E todo dia nós estamos nos afiando aqui, junto com essa missão que Deus deu ao Juvencio, de estar 365 dias juntos, né? Afiando o machado todos os dias e afiando um ao outro aqui, né? Como a palavra bem fala. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, pastor João. Obrigado. Meus amigos, gratidão por hoje, gratidão pela palavra ministrada. Batemos recorde de 135 homens na sala, viu, pastor Adriano? O Salles, Fernando está com a mão levantada. Fernando Falcão. Vai, Fernando Falcão, por favor, me ajuda aí, gente, que eu estou aqui no celular, eu estou bem cego aqui. E o Salles também, o Salles levantou a mão, Juvencio. Salles. Não, tem três, então tem três. Eu sou por último, toda vida eu sou por último. Deixa eu só complementar. Posso só complementar aqui rapidinho, pessoal? Eu levantei a mão, eu pensava que o Juju ia sair, eu levantei a mão também. Falar aqui bem rapidinho em relação a... O Juvencio falou muito sobre integridade, né?
E veio assim ao meu coração claríssimo lá o texto lá de Mateus 18:9, né? Quando Jesus fala: se um olho induz a pecar, arranque-o e joga fora. Integridade é sobre isso, né? Porque é melhor a gente entrar no céu, né? Ter vida com um olho só do que para o inferno com os dois. Isso é ter integridade. Amém. Perfeito, amigo. Amém. Fernando Amém. Falcão. Vamos lá, grande gerente. Só assim, destacar um ponto que eu achei assim fantástico, é a questão do o coração precisa estar alinhado, sabe? Então, você pode fazer tudo certinho, você pode querer fazer tudo bonitinho, tudo como manda o figurino, tá? Mas precisa do coração. Para a integridade, isso tem que entrar no coração, não pode ser só um mero ritual sem propósito, sabe? É uma escolha realmente diária, uma escolha diária, sabe? E aí, palavra lançada, palavra honrada, eu acho que foi Juvencio agora no final, sabe? É integridade isso. Assumir o compromisso, amigo, cumpra, isso é integridade, viu? Bom dia a todos. Obrigado, Fernando. Pastor Gleicin. Glória a Deus, bom dia, homens de verdade, homens de honra. Que bênção, que palavra tremenda, viu, pastor? Olha, quando você falou que nós estamos vivendo uma geração de descredibilidade, onde não tem credibilidade, uma geração que não tem credibilidade, porque a integridade foi atingida, né? E isso é uma verdade, e Deus tem falado ao meu espírito que nessa geração será um tempo de testificação. Quando Jesus ele iniciou o seu ministério com a integridade e com o descrédito, houve um mover do Espírito com testificação. Deus vai trazer testificação para a nossa geração, para os homens, do movimento, do mover do Espírito que está sobre nossas vidas. Amém. Mesmo que muitos gerem descrédito nos legendários, no mover que o Senhor tem trabalhado na nossa geração, Deus vai trazer testificação nessa geração. Um beijo Amém. a todos, amo vocês. Amém. Pastor Jonas, o senhor levantou a mão, pastor Jonas? Sim, eu levantei para agradecer a palavra do pastor Adriano aí. Que bênção. Isso só revela aquilo que a palavra diz, assim, que quando nós adoramos ao Senhor, mais parecido com Ele nós somos. Adorar ao Senhor também não é... Estão me ouvindo? Sim. É porque tem alguém O com o adorar, microfone né? aberto aí. Está lá embaixo. Pô, fecha aí, pô, o microfone, por favor. O adorar, ele fala que nós queremos ser, né? O nosso coração, ele deseja ser igual àquele a quem nós adoramos, né? Então, Eu vou quando nós ativar o volume fazemos de isso... todos, pastor, e o senhor ativa o seu aí, tá? Certo. Pode falar, pastor. Quando nós adoramos ao Senhor, nós queremos ser muito parecidos com aquele a quem adoramos. Então, adorar a Deus, nós vamos ficando parecidos com Ele, nós ficamos parecidos com aquele a quem nós adoramos. Mas não é só querer, né? Porque o próprio Deus, ele diz assim que muitos adoram Ele, né? No sentido de louvor, adoram Ele com os lábios, mas o seu coração está distante. Verdade. Acho que o pastor caiu. Vamos lá, dando sequência por conta do horário aqui. Carlos Herculano. Opa, bom dia. Eduardo. Rapaz, eu quero falar com o pastor Adriano aí, pastorzão. O Zé tá com sua falta, viu? Tá sentindo sua falta lá, viu? Você é benção, viu, meu amor? Vou viajar no feriado, arruma a mala e vamos lá ficar pertinho da gente. Juju, queria só ratificar aí, né, essa passagem que o pastor falou sobre o final do dia, né? Eu vou trazer um caso aqui justamente relacionado lá à prática da integridade, né, onde a gente teve um amigo que não
que não agiu, né, com integridade, achando que estava se beneficiando, achando que estava sendo esperto ali para os amigos, achando que realmente ia se sobressair. E, infelizmente, o dia mal chegou, né? Durou uma semana, né, para que houvesse ali um reflexo da falta de integridade, daquilo que ele estava vivendo por uma falsidade, né, por um sofisma, né? Então, realmente vale a pena, né, como o Juju falou, independente do preço, independente daquilo que venha ser reverberado sobre a sua moral, a sua conduta, né? Então, a integridade é o princípio do caráter do homem, é o princípio realmente moral, né? Para que nós possamos levantar. Eu não vou nem dizer porque, infelizmente, quando a gente olha um ponto negativo, o ponto negativo acaba querendo sobressair os pontos positivos. Mas a integridade é o que vai manter a nossa sociedade, o que vai manter o sacerdócio, né? O que vai manter as famílias, os homens de pé, lutando e perseverando, para que a nova geração ela venha realmente conhecer a verdade através da palavra, né? Então é sobre isso, Juju. Bom dia. Amém, meu irmão. Manuel Tobias, para finalizar com você, meu irmão. Bom dia. Tem eu ainda, viu? Sou o último. Perdão, Salles. Eu já tinha esquecido de ti. Salles, rapidinho. Eu não ia nem falar, mas prazer em te ver, viu, pastor Adriano Macedo? Eu só ouvia falar de você, mas estou vendo você aqui, literalmente. Bênção. E assim, eu fui o melhor jogador do mundo, né? Por 3 vezes. E aí Deus me levou num texto aqui que fala que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida eterna. Integridade fala sobre isso. E o que me chamou a atenção, a gente entrou agora, porque a gente estava na oração de consagração de 5h30, né? Porque nós vamos servir o tópico aqui, eu e alguns que estavam aqui. E fala sobre muito isso, que integridade é sobre isso, né? Ele falou aí, o pastor que me chamou a atenção foi isso. Muitas pessoas fazem, muitas pessoas conseguem até ganhar o mundo, né? Até ser o melhor no seu trabalho, né? Mas se não for íntegro, se não for dependente de Deus, não vale de nada. Era só isso, só para colaborar. Amém. Amém. Salles, por favor. Bom dia a todos. Queridos, meu coração se alegra de ver pastor Adriano, a sua presença aqui, que eu também tinha indicado o senhor para participar conosco. Vejo o senhor um homem de Deus, um homem íntegro, um homem reto, um homem segundo o coração de Deus, que tem se colocado na brecha para levar outros homens a ter esse mesmo comportamento, esse mesmo caminho da integridade. E ontem eu estou muito feliz porque eu vejo que o movimento 365 surgiu de dentro do Legendários, né? Que pessoas do Legendários, como o Juvencio, resolveu criar para conectar o homem que nem está no Legendário, mas entra na oração. Tem muitos homens aqui que não são legendários ainda, né? E o meu coração se alegra porque eu estou vendo que isso é um tempo profético que já foi profetizado há anos atrás e está se cumprindo. Ontem eu estava acompanhando a chegada do deputado Nicolas Ferreira em Brasília e ver aquela multidão de pessoas ali o seguindo, um homem que começou só, um homem que viu, um homem íntegro. Nicolas Ferreira é um homem íntegro, é um homem que viu o que estava acontecendo com o seu partido, com a sua posição, não estava sendo satisfeita, e ele foi orar ao Senhor, disse, Senhor, eu tenho que fazer algo. E Deus foi específico, assim como foi com o Juvencio, em criar o Homens 365. Foi com ele, ele ir só, de Minas a Brasília a pé, 250 quilômetros. E foi juntando, eu fui acompanhando a lead time do crescimento dessa caminhada, e Deus foi falando ali comigo, com o ministério de Jesus, como começou, que foi assim também. Começou com ele, e ele foi chamando um, e foi chegando outro, e foi chegando outro. Tinha 5.000 pessoas no sermão, era aquela coisa maravilhosa. O que é isso? É ver homens que estão sedentos, homens que precisam buscar a presença do Senhor, que precisam buscar a santidade de Deus, que querem a sua salvação. E aí eu vi a pastora Thalita profetizando há anos atrás
que tudo que nós estamos vivendo agora, esse movimento que aconteceu com o Nicolas, o Homens 365, o Legendário chegando no Brasil, o Legendário aumentando exponencialmente, eu linkei a profecia ao que eu estou vendo. Ela dizia que homens iriam estar posicionados, homens iriam estar se consagrando ao Senhor, homens iriam estar orando e buscando a presença de Deus, homens iriam estar renovando seu sacerdócio. E eu estou vivenciando e vendo, meu coração se exulta de alegria de estar vendo aí 135 homens numa oração. Na consagração de 5h30 da manhã, nós chegamos a ter 192 homens. Né? Então, assim, eu fico muito feliz de ver que o Senhor, isso é o Senhor, queridos. Isso é o Senhor, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode pegar um jovem, botar para ele andar sozinho na beira de um estrado, num acostamento, e levar 1 milhão de pessoas, sei lá quantas mil pessoas tinha ontem lá em Brasília, sem ele convidar, chamar ninguém, sem carro de som, sem marketing, sem mídia, sem dinheiro, sem nada. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Muitas vezes você pode estar aqui nessa sala achando, 100 e pouco. Eu vi o Juventus dizendo, a meta é 300, nós temos 600 nesse grupo, nós ainda temos que falar para muitas pessoas que precisam buscar essa integridade. Essa tecla tem que ser batida diariamente. Amém, que Deus meu irmão. abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade, Juventus. Obrigado. Eu só vou acrescentar com o número para a gente finalizar, é que o Nicolas hoje tem 19 milhões de seguidores nas redes sociais. Olha aí. 19 milhões de seguidores. Né? É Deus usando realmente uma geração aí, posicionando os homens, né? Como o pastor falou, integridade faz parte do caráter de Deus. Se nós somos em mais semelhança dele, meu irmão, nós não podemos fugir 1 sequer dessa verdade. No dia a dia, mesmo quando tivermos que pagar um preço caro, não abra mão de viver o caráter de Deus na sua vida, meu irmão. Não abra mão. Deus te abençoe. Amanhã nos encontramos lá na consagração. Hoje eu tive que resolver esses assuntos aí da minha mãe, já de madrugada. Faltei lá a consagração. Recebi a ligação dela de madrugada aí. Mas amanhã a gente está presente na consagração do Top 307 e, em sequência, a gente vem aqui para a sala. Tá bom? Obrigado e até amanhã. A gente se vê amanhã, no nome de Jesus. Obrigado, Beijão. queridos. Obrigado, Obrigado, pastor.